Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia nos chama para lutar, mas não da maneira que o mundo luta. Deus não nos chama para viver em batalhas cheias de ódio, vingança ou orgulho. A luta que Deus nos chama para travar é diferente. É uma luta de fé. Uma luta para continuar confiando em Deus mesmo quando a vida tenta convencer você a perder a esperança. Por isso a palavra de Deus diz na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12: Combate o bom combate da fé. Deus deixa claro que o seu verdadeiro inimigo não são as pessoas. Muitos cristãos vivem cansados porque passam a vida lutando contra carne e sangue, discutindo, tentando provar que estão certos, tentando se defender, tentando vencer todas as conversas, conflitos. Mas a batalha é mais profunda do que isso. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, versículo 12: Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Quando entendemos essa verdade, tudo muda, porque então deixamos de enxergar as pessoas como problema e começamos a discernir aquilo que realmente tenta enfraquecer a nossa fé. Mas existem também batalhas que acontecem dentro de nós. A guerra não acontece apenas ao nosso redor. Ela também acontece dentro do nosso coração. A Bíblia explica isso em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Isso significa que muitas vezes a batalha não é contra uma pessoa. Alguns dias a luta é contra a tentação. Outros dias a luta é contra os próprios pensamentos. Há dias em que o inimigo não grita. Ele apenas sussurra dúvidas. Há dias em que o cansaço fala mais alto. Dias em que a mente fica cheia. Dias em que a alma se sente pesada. Dias em que o coração parece cansado de lutar. Mas mesmo assim, a palavra de Deus nos lembra que a nossa força não vem de nós mesmos. O rei Davi, que enfrentou muitas batalhas na vida, sabia exatamente onde encontrar sua força. Ele declarou em Salmos, capítulo 144, versículo 1: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. E também declarou em Salmos, capítulo 28, versículo 7: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia, e dele recebo ajuda. Isso nos mostra algo muito importante. Deus não apenas observa as suas batalhas. Ele fortalece você para enfrentá-las. Algumas lutas são permitidas porque revelam aquilo que está dentro de nós. Elas revelam nossa fé. Elas fortalecem nosso caráter. Elas nos aproximam ainda mais de Deus. Mesmo que você não tenha escolhido a luta que está enfrentando hoje, você pode escolher como vai permanecer nela. E quando a sua fé é testada, isso significa que Deus está trabalhando para fortalecer você. Algumas batalhas que enfrentamos não foram escolhidas por nós. Elas simplesmente aparecem. Às vezes surgem através de conflitos, outras vezes através de pressões, e outras vezes através de situações que parecem querer enfraquecer a nossa fé. Mas existe algo importante que precisamos entender. Quando nossa fé é testada, muitas vezes Deus está nos fortalecendo. Ele está nos preparando. Ele está nos ensinando a confiar nele de uma maneira mais profunda. A palavra de Deus nos lembra que existe uma realidade espiritual por trás de muitas lutas. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia declara que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Isso significa que muitas vezes o problema não é a pessoa que está diante de você. O verdadeiro conflito acontece em uma dimensão espiritual. Quando entendemos isso, nossa forma de reagir muda. Em vez de responder com raiva, escolhemos responder com fé. Em vez de lutar contra pessoas, aprendemos a lutar em oração. Em vez de confiar apenas em nossas próprias forças, começamos a confiar na força de Deus. O rei Davi compreendia muito bem essa verdade. Ele passou por guerras, perseguições e muitos desafios. Mesmo assim, ele declarou em Salmos capítulo 144, versículo 1: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que treina minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Davi sabia que Deus não apenas observava suas batalhas. Deus o treinava. Deus o fortalecia. Deus o preparava para vencer.
Talvez você esteja em um momento em que sente que está lutando muito. Talvez existam pressões ao seu redor. Talvez existam conflitos que têm roubado a sua paz. Mas lembre-se de uma coisa muito importante. Deus não está distante da sua batalha. Ele está com você dentro dela. Ele está fortalecendo sua fé. E mesmo que a luta pareça grande, a presença de Deus é maior. Se você está em uma temporada em que se sente atacado, pressionado ou até incompreendido, deixe que a palavra de Deus fortaleça o seu coração. A Bíblia declara em Romanos, capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa não é apenas uma frase bonita. Essa é uma declaração que vem do céu. Isso significa que quando Deus está ao seu lado, nenhuma oposição tem a palavra final sobre a sua vida. Talvez existam pessoas que se levantam contra você. Talvez existam situações que parecem injustas. Talvez existam momentos em que você se sente sozinho na batalha. Mas a verdade é que, se você pertence a Cristo, Deus está lutando por você. A palavra de Deus também nos encoraja em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados diante deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Isso significa que você não está lutando sozinho, mesmo quando ninguém vê o que você está enfrentando, mesmo quando ninguém entende a pressão que você sente. Deus está presente. Ele caminha com você. Ele fortalece o seu espírito. Ele sustenta o seu coração. E Jesus também nos lembra que não somos pessoas indefesas nesta batalha. Em Lucas, capítulo 10, versículo 19, ele diz: Eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo. Isso não significa que você nunca sentirá pressão, mas significa que a pressão não tem autoridade final sobre você. Significa que você pode orar com confiança. Significa que você pode permanecer firme mesmo quando as emoções tentam enfraquecer a sua fé. E existe uma verdade muito poderosa que muitos cristãos esquecem. Você não luta para conquistar a vitória. Você luta a partir da vitória. Existe uma verdade poderosa que muitos cristãos acabam esquecendo no meio das lutas da vida. Nós não lutamos para conquistar a vitória. Nós lutamos a partir da vitória que Jesus já conquistou. A vitória não depende da nossa perfeição. Não depende da nossa força. Não depende da nossa capacidade de nunca falhar. A vitória foi garantida por Jesus na cruz. A Bíblia nos mostra isso em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, onde está escrito que Cristo despojou os poderes e as autoridades das trevas e triunfou sobre eles. Isso significa que, através da obra de Jesus, o poder do inimigo já foi derrotado. E a palavra de Deus também declara em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba algo muito importante nessa passagem. Ela diz que Deus nos dá a vitória. Não diz que precisamos conquistá-la sozinhos. Não diz que precisamos merecê-la. Diz que ela é dada. Isso significa que, mesmo quando a batalha parece intensa, o resultado final já foi decidido. Jesus venceu. Ele sempre vence. E porque pertencemos a Ele, podemos permanecer firmes. Talvez hoje você esteja lutando pela sua família. Talvez esteja lutando pelos seus filhos. Talvez esteja lutando contra pensamentos que tentam roubar sua paz. Talvez exista uma batalha silenciosa acontecendo dentro da sua mente. Mas lembre-se de algo muito importante. Deus não deixou você sozinho nessa batalha. A Bíblia diz em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. As armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza, se levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que Deus nos deu armas espirituais, armas que são mais fortes do que qualquer batalha que enfrentamos. E por isso precisamos permanecer preparados, firmes na fé, firmes na palavra de Deus, firmes na oração. Por isso, precisamos permanecer preparados espiritualmente. O inimigo muitas vezes procura pessoas que estão cansadas, distraídas e distantes da palavra de Deus. Ele procura aqueles que vivem apenas guiados pelas emoções, se acabam negligenciando a presença de Deus. Mas nós fomos chamados para viver de outra maneira.
Fomos chamados para permanecer firmes. A palavra de Deus nos ensina em Efésios, capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, depois de terem vencido tudo, permanecer firmes. Deus não quer que você viva indefeso. Ele quer que você esteja espiritualmente preparado. Preparado através da oração. Preparado através da palavra. Preparado através da fé. E a Bíblia também nos ensina algo muito importante em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Perceba que a palavra não diz que o inimigo vai negociar. Não diz que ele vai discutir. A Bíblia diz que ele fugirá. Quando você se submete a Deus. Quando você permanece firme na fé. Quando você resiste às mentiras do inimigo. Ele não pode permanecer. Por isso, lembre-se sempre desta verdade. Você não está tentando se tornar um vencedor em Cristo. Você já pertence àquele que nunca foi derrotado. Jesus nunca perdeu uma batalha. E quando você permanece próximo dele, você encontra força para permanecer firme também. Permaneça em oração. Permaneça na palavra. Permaneça perto de Jesus. Agora, vamos orar juntos. Agora vamos orar juntos. Senhor Jesus, Tu conheces cada luta que eu estou enfrentando neste momento. Tu vês as batalhas que eu não consigo explicar. Tu conheces as pressões que às vezes eu não consigo colocar em palavras. E também conheces o peso que muitas vezes eu escondo atrás de um sorriso. Por isso hoje eu venho diante de Ti com fé. Eu peço que o Senhor lute por mim. Seja o meu defensor. Seja o meu escudo. Seja a minha fortaleza. Senhor, eu confesso que existem dias em que me sinto cansado. Dias em que a batalha parece maior do que a minha força. Dias em que minha mente fica cheia de preocupações. Dias em que meu coração se sente fraco. Mas a Tua palavra me lembra em Salmos, capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso hoje eu peço, entra na minha situação. Entra nas áreas da minha vida que parecem confusas. Entra nos lugares onde existe dor. Entra nas portas que parecem fechadas. E traz ordem, traz direção, traz paz. Senhor, eu declaro o nome de Jesus sobre cada batalha da minha vida. Eu creio que o Senhor pode remover todo obstáculo que está diante de mim. O Senhor pode abrir portas que ninguém pode fechar. E também pode fechar portas que não são boas para a minha vida. Eu entrego a Ti todos os fardos que tenho carregado, todas as preocupações, todas as ansiedades, todas as batalhas que têm roubado a minha paz. Eu confio que o Senhor é capaz de transformar até aquilo que parecia ser para o mal em algo que produzirá bem na minha vida. A Tua palavra diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso eu escolho confiar em Ti, mesmo neste tempo. Mesmo nesta batalha, mesmo nesta estação da minha vida. Senhor, guarda o meu coração, protege a minha mente, fortalece a minha fé, ajuda-me a não responder com raiva, ajuda-me a não agir por medo, guia os meus passos pelo Teu Espírito. A Tua palavra diz em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Por isso, hoje eu entrego meus caminhos nas Tuas mãos. Eu também me submeto a Ti, Senhor, e resisto a toda obra do inimigo. A Tua palavra diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por isso eu rejeito toda mentira, rejeito todo medo, rejeito toda opressão contra a minha vida e contra a minha família. Eu declaro que estou coberto pelo sangue de Jesus. Estou protegido pela Tua presença. Estou sustentado pela Tua mão. E quando a batalha parecer grande, lembra-me da Tua promessa em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. A batalha não é vossa, mas de Deus. Quando o medo tentar entrar no meu coração, lembra-me de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus.
E quando o inimigo tentar se levantar contra mim, lembra-me da promessa de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Senhor, ensina-me também a esperar em ti. Como diz a tua palavra em Salmos, capítulo 27, versículo 14. Espere no Senhor, seja forte e fortaleça-se o seu coração. Eu escolho confiar no teu tempo. Escolho permanecer firme na fé, e creio que verei a tua bondade na minha vida. Recebe toda a glória por cada vitória que virá. Em nome de Jesus. Amém. Final do vídeo. CTA. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários. Amém. Eu confio em Deus. E se você tiver um pedido de oração, pode compartilhar também nos comentários. Nós estaremos orando por você. E se esta mensagem te abençoou, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta oração hoje. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sempre com você.